Olá, antenados e antenadas, sejam bem-vindos para o último programa do canal Antena Dev do ano de 2017. É o nosso episódio de Natal e o tema hoje é Meninas na TI. Estamos aqui com a nossa tropa de elite e ele, o nosso co-host nesse programa, Marcelo Gonçalves, o nosso DevMan, o paulista mais baiano que eu conheço. Marcelo, como é que tá? Bom dia pessoal, preparativos aí para as festas de fim de ano a todo vapor. Vamos lá, mais um episódio aí, dessa vez com um toque feminino todo especial, esse que vai abrilhantar o nosso último episódio do ano. Bem-vindos todos aí, vamos lá. Estamos aqui com ele também, o nosso correspondente no Canadá, Aderson Oliveira. Aderson Oliveira é fundador do site de treinamentos DNN Hero, também tem o seu podcast em www.aderson.com e desenvolveu já mais de 200 projetos aí na área de desenvolvimento web, na América do Norte, Austrália, Europa. Tudo bem, Aderson? Beleza, Zé. Você não perguntou ainda da temperatura, Zé? Eu não ia perguntar hoje, né, para te dar esse descanso, mas como é que tá o Natal aí no Canadá? O Natal agora exatamente está -9. Ontem, estou todo doído de tirar a neve de ontem. Então o clima tá bom, não chegou no -40 ainda, né? Não, ainda não, mas -9 já dá para bater o queixo, já. Estamos aqui também com a professora Karen Figueiredo, da Universidade Federal do Mato Grosso. Tudo bem, professora Karen? Tudo bem. Queria agradecer pelo convite de estar participando desse episódio especial com vocês. Eu aqui agradeço a presença. Estamos aqui também com a professora Karina Oliveira, do Instituto Federal do Ceará. Tudo bem, professora Karina? Pronto. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui esse momento com vocês. Tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa de hoje. Massa. Bom, estamos aqui também com a professora Tiziana, da Universidade Federal do Ceará. Tudo bom, professora Tiziana? Tudo bem, obrigada pelo convite, professor Zé Maria, Marcelo, é um prazer. E também, para fechar o time, professora Lívia, também da Universidade Federal do Ceará. Tudo bem, professora Lívia? Tudo bom, também obrigada pelo convite, é um prazer estar participando dessa conversa, né? Um tema tão importante, interessante, fechando aí o ano. Obrigada, Antena Dev, aí pelo convite. Joia, nós é que agradecemos aí, desde já, a presença de cada um de vocês para brilhantar esse nosso episódio. Bom, eu vou começar com algumas estatísticas. Eu sei que o cara das estatísticas aqui é o Aderson, mas eu vou começar com algumas estatísticas, né? Apesar das mulheres terem tido todo um papel fundamental na área da ciência da computação, né? Por exemplo, aí o caso mais conhecido é da Ada Lovelace, né? Que é a primeira mulher programadora. Também eu descobri, estudando essa semana, que a linguagem BASIC foi inventada por uma mulher, a linguagem COBOL foi inventada por uma mulher e o protocolo TPC também foi inventado por uma mulher, né? Outra informação importante é que na década de 80, 50% dos estudantes na área de ciência da computação eram mulheres, mas atualmente só 20% das vagas na área de TI no Brasil são preenchidas por mulheres. E no exterior isso não é muito diferente. Nos Estados Unidos, 25% das vagas da área de TI, somente 25% são preenchidas por mulher. E aí eu queria perguntar para a professora Karen Figueiredo, né, a que se deve essa pouca participação das mulheres no mercado de TI? Bom, é uma pergunta bem difícil, bem complexa a resposta. Na verdade, eu acho que não tem uma resposta única, né, para essa pergunta. Eu acho que são uma série de fatores que vão estar influenciando, né? Eu acho que o ponto principal para começar é pensar que essa situação, né, de quantas mulheres estão na área de TI ou não, ela vai sempre variar de acordo com a época que a gente está vivendo, como você mesmo falou, que antigamente a gente tinha mais, e com o lugar também. Porque, por exemplo, mesmo que no Brasil nós tenhamos poucas mulheres, nos Estados Unidos também, e isso seja verdade para a maioria dos lugares, há lugares como, por exemplo, na Índia, em que as mulheres são maioria na TI. Então, por que isso acontece, né? Aí que começa a vir algumas respostas. Então, a gente vê que é sempre alguma coisa localizada, né? Porque são fatores culturais bem fortes que estão enraizados, que levam a baixa participação feminina das mulheres na TI, né? Então,
fatores culturais, com certeza de como as meninas são criadas aqui no Brasil, como que nós educamos e pensamos a educação de meninas no Brasil, vão estar influenciando a como que elas se relacionam com a tecnologia e a educação de tecnologia, o ensino de tecnologia, né? Eu queria perguntar para o nosso correspondente no Canadá, Derson, como é que é essa participação feminina no mercado de TI aí no Canadá? Zé, na realidade, é um pouco melhor do que os fatos que você apresentou no Brasil, mas não é muito diferente, não. Eu peguei uma outra estatística mostrando que quando você fala sobre programação, sobre programador, desenvolvedor, a discrepância ainda é até um pouco maior, que na realidade com salário de até 30% menor para as mulheres com relação aos homens. Então, de uma maneira geral, é um pouco melhor, mas não é tão melhor do que o que você vê por aí, não. Marcelo Gonçalves, perguntas? Para a professora Tiziana, como é a distribuição de alunos entre homens e mulheres, meninos e meninas na universidade, ou se ela tem alguma experiência com relação ao ensino médio, a preparação desses alunos para entrar na universidade, essa distribuição entre homens e mulheres, como é que tá esse panorama hoje? Bom, nós da UFC de Quixadá, a gente tem feito um evento para chamar garotas do ensino médio, que é o InfoGirl, desde 2014, ele vem sendo feito todo ano, justamente para aumentar o número de mulheres, né, nos cursos de TI. Nós temos 6 cursos, né, na UFC de Quixadá, voltados para a TI, e os alunos, né, quando eles começam o primeiro semestre mesmo, a gente já vai contabilizando no início do semestre quantas meninas e quantos meninos tem na turma, né? E essa proporção, ela tem se mantido, do que a gente vem falando, né? Poucas mulheres e bastante concentração masculina. A gente teve a sorte, né, de ter o curso de design digital nos últimos anos, e isso facilitou um pouco da presença feminina no campus. Então, chega os ares, né, do campus, eles mudaram. Mas justamente porque esse novo curso, né, de design digital, ele facilitou a entrada, né, assim, a atração por mulheres aplicando para esse curso. Mas voltando para o evento, no evento a gente recebe, esse ano foi a primeira edição que a gente recebeu homens, né, da escola pública, homens do ensino médio, que sentiram necessidade também de participar desse momento. Então, a gente conseguiu mostrar para eles também essa necessidade, né, de aumentar o número de mulheres e que é importante a presença feminina na tecnologia. Eu iria perguntar para a professora Karina Oliveira, eu estava lendo sobre esse assunto e das razões que, em geral, se cita para tentar explicar essa pouca procura atual das mulheres na área de TI é a formação cultural mesmo que a gente fornece para as nossas crianças, né? Para os nossos filhos. Então, em geral, a gente incentiva os meninos a jogar videogame, a trabalhar com computadores, né? A brincar de Lego Storm, robô, faz curso de robótica no colégio. E, em geral, as meninas são incentivadas a um outro perfil, mais cuidador, mais de cuidar dos irmãos, de cuidar da casa e tal. Faz sentido essa análise, professora Karina? Com certeza, professor. Essa é uma visão que ainda prevalece no Nordeste. Estatísticas mostram que isso é ainda mais forte no Norte e Nordeste. Então, de fato, os primeiros obstáculos, eles estão vindo da família. Então, até no contexto do nosso projeto, que é o projeto Divas, a gente tem procurado trabalhar, inclusive, com as famílias, com o pai, daquelas meninas, daqueles meninos. Felizmente, prevalece. E, assim, pela minha experiência, que eu já atuei como professor em Fortaleza e agora estou atuando no interior do estado, eu tenho essa sensação de que isso é ainda mais forte. Professora Lívia, você ganhou Lego dos teus pais? Roubou? Nunca tive Lego, professor, mas eu gostava muito de jogar videogame, né?
Eu lembro que o meu pai, na infância, na verdade, ele gostava de jogar, né? Então, ele comprou um videogame, e era um videogame bem antigo, era um Atari na época, mas, assim... E aí eu lembro que eu tomava o controle da mão dele, né? Ele tinha que me enrolar, ele me dava o controle, dizia que eu estava jogando, e eu ficava lá achando que eu estava jogando e que, na verdade, ele que jogava, né? Dava o controle assim, desligado, né? Dava o controle desligado para mim. Isso. Mas assim, mas eu entendo que isso desperta um pouco, né? A curiosidade, como é que aquilo funciona, né? O que está por trás? Eu acho que o contato com jogos, brinquedos, né? Com atividades que despertem o interesse das crianças motiva, né? Para que elas tenham curiosidade de entender como é que tudo aquilo funciona. E realmente essa questão de gênero que está por trás dos brinquedos infantis, né? Eu acho que a menina é sempre incentivada a brinquedos que tenham ligação com o cuidado, né? Mas nunca com nada de tecnologia que desperte o raciocínio lógico, né? Então, eu acho que isso realmente é um fator que influencia bastante. Zé. Vai lá, Derson. Zé, eu vou direcionar para Karen. Karen, então é o caso de nós como pais e educadores abandonarmos as bonecas das nossas crianças, das nossas meninas? Esse é o caso? Aderson, com certeza não. Assim, falando da minha criação um pouco, né? Eu fui criada por uma família que eu digo matriarcal, porque a minha família era minha mãe e minha avó. Então, eu nunca tive esse estereótipo de que mulher não pode fazer alguma coisa, porque na minha casa era sempre uma mulher que fazia tudo, né? Era ou a minha mãe ou a minha avó. Mas eu tive uma infância bem feminina, eu brinquei com bonecas de casinha e tudo mais, mas eu também tive acesso a outras questões, como, por exemplo, eu jogava bastante videogame. A leitura sempre foi uma prioridade na minha educação, a minha formação toda, meu estímulo dentro de casa sempre foi para estudar muito e para ser uma profissional um dia que eu pudesse melhorar economicamente a situação financeira da minha família, né? Mas com relação às brincadeiras em si, eu tive tanto brincadeiras de meninas quanto de meninos, brincadeiras individuais em que eu ficava brincando sozinha, brincadeiras coletivas em que eu brincava na rua, tanto com outras meninas quanto com outros meninos. Eu acho que é uma questão de você oferecer as oportunidades para as crianças, né? E não limitar a vontade delas, né? Se a menina tem vontade de brincar de boneca, ótimo. Se ela tem vontade de jogar videogame, maravilha também, jogar bola. Mesma coisa para o menino. Por que não também os meninos brincarem de boneca? Mas também jogar o futebol, se quiser. Enfim, não tem uma fórmula mágica para isso. Eu acho que o mais importante nessa questão dos brinquedos é a gente não limitar a criança só a uma possibilidade, né? E se você falar que não vai mais oferecer boneca para menina, você vai estar castrando essa possibilidade dela também, né? Então, é oferecer coisas diferentes de acordo com o que a criança sente vontade também. Nesse tópico, Zé, eu só quero só finalizar. Esse aqui é o presente da minha menina de 12 anos. É um kit de peça eletrônica para montar um robozinho. Ela vai ganhar no Natal. Ela quis isso aqui no Natal. Ela tem 12 anos e fez curso de HTML. Então, eu sempre tenho estimulado todas as duas. Então, só para complementar. Mas a cartinha do Papai Noel que ela escreveu foi pedindo esse daí? Não, esse aqui foi um outro kit, mas esse aqui é o que estava disponível mais facilmente, mas foi um outro kit de eletrônica. Então, ela tem isso aí disperso na mente dela, todas as duas. Eu tenho uma de 6 e uma de 12. Professor Marcelo Gonçalves, nosso DevMan. Pronto. Eu queria perguntar para a professora Lívia uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte. Em toda a minha carreira, o que eu tenho visto muito, apesar de já ter trabalhado com muitas mulheres excelentes programadoras, a gente tem visto na história isso, inclusive, é muito comum uma concentração maior de mulheres em outras áreas do desenvolvimento de software, como a gerência de projetos ou análise de requisitos. É assim mesmo, as mulheres preferem essas áreas
ou isso vem de algum preconceito, divisão de tarefas meio injusta? Como é que vocês veem essa questão? Vocês têm alguma área preferida? Bom, eu particularmente eu gosto muito de programar, né? Na verdade, o que me encantou na computação foi essa questão do raciocínio, de você pensar um algoritmo, de resolver um problema. Então, isso me encantou, apesar de eu ter ido para a computação, porque eu gostava muito de matemática, então eu sabia pouco o que era programação, eu não tinha, apesar de ter contato com videogames e outras coisas de tecnologia, eu não tinha um computador em casa, então eu não entendia muito bem o que era a computação em si, né? Eu sabia que era algo que mexia com matemática, tinha essa questão do raciocínio lógico e tudo, mas o que eu percebo em sala de aula é que, às vezes, as meninas elas são colocadas de lado em atividades que dizem respeito à programação. Eu já cheguei a ver situações em que, por exemplo, uma dupla, né, vamos fazer um trabalho em grupo, e aí está sempre lá o menino programando e a menina do lado está observando, né? E aí eu tenho turmas de programação orientada a objeto, e aí nessas situações eu digo, olha, você tem que ir também, você tem que participar disso, né? Então, às vezes eu acho que essa questão, ela pode ser, não que elas prefiram, mas que o contato, mesmo na graduação, não seja tão um vínculo com a programação não seja tão grande, né? E aí acaba meio que distanciando as meninas dessa área de programação. Mas eu acredito também que existem diversos leques na computação, né? Que a gente, gerência de projetos, a questão também de teste de software, que eu vejo que é algo que as meninas elas têm bastante interesse, né? Nessa questão da programação, eu acho que algumas vezes elas acabam sendo deixadas de lado. Eu acho que elas estão num ambiente que é bastante masculino, então isso pode dar uma insegurança algumas vezes. Inclusive, a gente tem tido algumas rodas de conversa dentro do Infogirl, né? Surgiu o TI por Elas, que são momentos de debates onde as meninas falam sobre essas questões e elas relatam isso, né? Que algumas vezes, por exemplo, num trabalho, não, você fica com um relatório, né? E eu acho que isso limita um pouco, né? É um preconceito que talvez não seja muito sentido por eles, né? Eles acabam expondo, mas sem sentir, né? E privam um pouco, né? Então, acho que essa questão do estímulo, da gente estar sempre querendo estimular, né? Montar, por exemplo, grupos que sejam em que eles deem a oportunidade também de todos num grupo participarem, eu acho que isso pode contar um pouco, né? Mas essa é uma questão bem complexa, né? É muito mais do que só isso que eu estou falando. Quando eu estava preparando a pauta, né? Quando a gente estava preparando a pauta desse episódio, eu estava lembrando, Adécio, aí eu tentei lembrar, das mulheres que são muito boas em programação, em matemática principalmente, né? Eu lembrei da Juliana, que estudou com a gente, e a Juliana é simplesmente fenomenal, né? Fenomenal, botava os homens no chinelo, né? Assim, não tinha nenhuma diferença. E aí depois eu fui lembrando também das minhas alunas, né? As alunas que eu conheci na graduação. E eu lembrei justamente da professora Lívia e da professora Tiziana, que eram duas alunas fantásticas na matemática, na teoria da computação, não deixavam em nada a desejar a nenhum outro aluno, pelo contrário, né? Estavam na frente dos alunos. A gente brincava até que a Tiziana e o Manuel, que era meu aluno de mestrado, iam dominar o mundo, né? Que os dois eram fenomenais. Então, eu acho que é um pouco de preconceito, sim. E talvez uma informação que talvez explique esse fato, eu estava lendo que quando surgiram os computadores pessoais, né? Que as pessoas começaram a comprar computadores para suas casas, em geral era um equipamento caro,
né? E que os pais davam preferencialmente para os meninos. Então, os meninos ganhavam computadores pessoais, as meninas não. Então, os meninos já tinham uma experiência com programação, por exemplo, antes de entrar na universidade, antes de entrar na faculdade. Então, isso quebrava uma barreira para os meninos e as meninas não tinham essa experiência. Então, quando entravam na faculdade, aquilo era completamente novo, era um universo novo. Já para os meninos, não, porque eles tinham computadores em casa, eles eram estimulados a usar computadores em casa. E aí eu queria saber da professora Karen Figueiredo, faz sentido essa análise? Olha, José, eu acho que até certo ponto faz sim, né? Porque realmente, tanto na questão do videogame quanto na questão dos computadores pessoais, eles foram... o marketing, a publicidade em cima desses produtos foi feita em cima dos meninos e dos homens de modo geral, né? Então, você consegue achar propagandas, tanto em imagens quanto em vídeos, da década de 90, até do início dos anos 2000 ainda, com esses produtos sendo divulgados, principalmente para o público masculino. Então, é claro que, se eu nunca tive contato com computador na vida, talvez seja um pouco difícil de eu querer fazer um curso de computação posteriormente, né? Mas hoje em dia, por exemplo, nós estamos aí na era dos smartphones, né? E a gente vê que todos os jovens, sempre que possível, né? Se não tem um fator econômico aí impossibilitando, todos os adolescentes hoje têm um celular na mão, seja dele ou de algum familiar, né? E isso é verdade também para as meninas. E aí, então, eu vejo, quando a gente faz as atividades com as alunas de ensino médio, todas as meninas com celulares na mão. Mas, mesmo assim, ainda faltando informação e estímulo com relação às possibilidades de curso no futuro, principalmente quando a gente fala de produção de tecnologia, né? Então, assim, não foi uma questão e ainda é uma questão de acesso à tecnologia, mas também de como a gente insere essa tecnologia para o adolescente, para a criança, né? Aderson. Zé, eu tenho um ponto aqui agora, falando um pouco do lado, eu diria assim, do lado humano da computação. Normalmente você tem um estereótipo do desenvolvedor, da pessoa de computação, ser um introvertido, ser mais na dele, calado. E aí, quando eu vejo mulheres na computação, na tecnologia, eu acho que o benefício que vocês trazem é um pouco da humanização da tecnologia. É a parte de você, que é um fator que eu acho que é um problema para o pessoal da área, que é essa coisa da empatia, de ter empatia, de entender o outro lado. Eu acho que vocês trazem essa coisa do cuidado, do entender mais o outro lado. Eu queria saber como é que vocês encaram isso aí. Eu vou direcionar isso aqui para Tiziana. Engraçado que quando você estava perguntando, eu estava lembrando das atividades que a gente tem lá na UFC de Quixadá e que, inclusive, é uma professora mulher, né? Uma mulher que cuida dessa parte social do campus. Então, a gente tem uma representante feminina, né? Cuidando da parte de assistência, né, estudantil, direcionando os alunos para bolsas de assistência, para psicólogo, para assistente social. Então, está muito mesmo intrínseco esse negócio na gente, né, nós mulheres. A gente quer cuidar. Geralmente, eu até brinco com a Lívia, às vezes, que a gente não tem filho, mas a gente é mãe dos nossos alunos. Cuida, se preocupa como se fosse filho, né? Trata ali o menino como se... E a menina, mais ainda, né? Como se fosse filho, tenta direcionar. Então, acho que é um aspecto bem característico nosso mesmo, de cuidado, né? Com o outro. Não que os homens também não tenham isso, né? A gente tem professores que também se preocupam bastante, mas acho que a gente tenta passar na frente aí nesse aspecto. Marcelo Gonçalves, nosso DevMan. Pronto. Eu queria saber de vocês, começar pela professora Karen, como é a questão de fora para dentro, como é que as pessoas que não são de TI enxergam vocês como mulheres trabalhando na área de TI. Fica aquele negocinho, principalmente as outras mulheres, de repente, que estão mais acostumadas com mulheres trabalhando em outras áreas, de repente saúde ou humanas, e de repente vem mulheres trabalhando na área de exatas.
como é que essas outras mulheres ou a sociedade em geral enxergam esse papel de vocês, enxergam vocês realmente como as esquisitas, como diferentonas, ou não faz diferença, ou admiram, de repente até rola uma admiração, porque é ciência de qualquer forma e as pessoas tendem a admirar quem trabalha com ciência. Como é que as pessoas veem vocês? Não tenho problemas com relação a isso, ninguém acha que eu sou a diferentona ou a esquisita porque escolhi fazer TI. Na verdade, eu Karen, né, nunca passei por isso. Pode ser que outras mulheres, outros profissionais tenham passado por isso. E com relação às mulheres, o que acontece muito é falar assim, nossa, mas não é difícil fazer computação, né? Rola aquela curiosidade de saber um pouco mais sobre como é a área, quais são as dificuldades, né? E vem a questão da matemática muito forte, também pergunta, então você sabe tudo de matemática? Eu falo assim, não, eu sei o que eu preciso utilizar no dia a dia, né? E eu sempre coloco assim, como todo curso tem as suas dificuldades, né? Nenhum curso é mais difícil ou mais fácil do que o outro, sempre vai depender das habilidades de cada um. Então, eu sempre tento expor a área de uma forma que eu considero mais, assim, realista, né? Mostrando os pontos fortes, os pontos fracos, e valorizar a área das outras pessoas também nessa interação, porque todo mundo teve seus desafios aí como profissional. Bom, eu queria perguntar para a professora Karina, por que nós precisamos de mais mulheres na TI? Bom, essa pergunta ela é bem desafiadora de responder, mas, de fato, é muito interessante. Na minha opinião, a importância de você ter um ambiente com homens e mulheres permite, né, muitos olhares, múltiplas sensações. As mulheres, como o Adécio já falou, elas têm percepções diferentes. Eu queria fazer um relato lá do campus, diferente do pessoal de Quixadá. Lá no Instituto Federal de Aracati, nós temos cursos que não são de tecnologia, como, por exemplo, o curso de hotelaria, onde prevalece estudantes mulheres. E aí, quando a gente caminha pelo campus, já se percebe logo de cara grupos masculinos, grupos femininos. E nós temos tentado fazer ações para misturar essas turmas para conseguir trazer um ambiente onde os dois olhares, a presença feminina e masculina, consigam trabalhar em conjunto e a gente consiga construir uma sociedade mais democrática, sinta à vontade, se sinta representada. Quando eu vi uma estatística do NCWT, né, que é o National Center for Women in Information Technology, onde ele colocou em estatística, né, que 88% de todas as patentes de TI que foram depositadas entre a década de 80, né, até 2010, mais ou menos, foram inventadas por equipes somente masculinas, e que somente 2% era de equipe compostas por mulheres. Professora Karen, equipes mistas com mulheres e homens podem ser mais criativas, mais produtivas do que equipes exclusivamente masculinas? Com certeza, José. Como a professora Karina estava falando, quando a gente tem múltiplos olhares, né, a gente tem pessoas de perfis diferentes, a gente tem uma equipe mais heterogênea, não só na questão de gênero, mas de raça, do próprio background socioeconômico, enfim, a gente tem visões diferentes de um mesmo problema, né, para pensar numa solução que seja mais abrangente. Quando as mulheres não conseguem participar do processo de criação tecnológica, né, a gente está deixando os problemas das mulheres, os problemas que elas conseguem identificar e olhar e vivenciam no seu dia a dia de fora desse processo de criação. Então, quando a gente inclui mulheres, quando a gente inclui outras minorias dentro do processo de produção tecnológica, a gente está criando não só soluções que são mais completas, mas que elas são mais complexas também e atender pessoas diferentes. A gente tem que, eu acho que, desmistificar um pouco dessa questão da computação, né, de que tem um usuário padrão, né? Na verdade, todo mundo, a tecnologia ela tem que estar no alcance de todos, né? É uma questão de acessibilidade.
E quando a gente tem pessoas com perfis diferentes produzindo essa tecnologia, ela se torna automaticamente mais acessível. Aderson? Eu queria direcionar essa questão para a Lívia. Eu sei que o painel aqui é basicamente composto de professores, mas eu queria tocar em outro número nessa discussão. Até agora nós tocamos no número de tem menos mulheres do que homens. É menos mulheres do que homens com ter mais mulheres. Agora vamos mudar esse número aqui. Vamos falar no salário agora. Vamos falar um pouquinho do salário, porque o salário é outro número importante desse jogo que a mulher ainda sente um salário menor. Eu acredito que como professor não deve existir isso, mas vocês têm, eu vou direcionar para a Lívia, vocês têm alguma experiência nessa área do salário? Por que essa área em particular, e no geral também, né? Você pode ver numa tendência macro, né? Mas nessa área em particular, por que salários são menores para mulheres? Você pode ter alguma opinião formada com relação a isso? Só antes da Lívia responder, uma estatística, Derson, você que gosta de estatística, que nos Estados Unidos as mulheres na área de TI ganham em torno de $10 mil a menos por ano do que os homens na mesma função. Professora Lívia. Outra pergunta bastante complexa, né? Por quê? Quais são todas as questões envolvidas, né? A gente sabe que a mulher, culturalmente, ela tem uma rotina extra-trabalho. Isso não é novidade, né? Saiu uma pesquisa, um dia me deparei no Jornal da Manhã, a apresentadora dizendo que saiu uma pesquisa na qual eu não achei que seria nenhuma novidade, né? Relatando que as mulheres trabalhavam mais do que os homens. Pense numa novidade, né? Qual seria a novidade, né? A mulher tem uma jornada, em geral, por conta da nossa cultura aqui no Brasil, dupla de trabalho, né? Ela trabalha em casa e ela trabalha fora de casa. Então, eu acho que essa questão de filhos, né? O cuidado com a casa, tudo isso vem sendo levado em consideração, mesmo que implicitamente, que eu não sei se é algo que é decidido ser assim por conta disso, mas eu acho que isso inconscientemente é levado em consideração, né? Algumas pessoas já relataram em entrevista de emprego, né? Para uma mulher ser perguntada se ela pretende ter filho ou se ela pretende casar, porque é algo que leva-se em conta que pode, de certa forma, causar algum impacto, né, no rendimento. Essa pergunta também me veio à lembrança de um trabalho, né, inclusive foi orientado pela Tiziana, de um aluno que fez um levantamento dos profissionais do Stack Overflow, né? Então, ele pegou questões, né, de um survey que eles aplicaram para os profissionais do Stack Overflow. E uma coisa muito interessante que ele encontrou é que todas as mulheres que responderam ao questionário, numa esfera global, não é só no Brasil, né? Na verdade, mulheres de todos os países, elas ganhavam menos do que a média salarial. Então, não tinha um pontinho lá no gráfico de uma mulher sequer que tivesse acima da média salarial. Responder por que isso no mundo todo acontece é algo muito difícil, né? Eu consigo imaginar algumas dessas questões culturais que eu consigo enxergar no Brasil, mas eu não sei até que ponto essas mesmas questões culturais são levadas para outros países que eu imagino que muitos, né, não tenham esse peso tão grande do trabalho da mulher em casa também, né, do cuidado da mulher em casa, dessa jornada dupla. Professora Karen quer comentar. Eu queria fazer uma complementação, se for possível, para a questão que o Aderson colocou, porque ele trouxe os dados do mercado de trabalho, né? E mencionou que talvez na academia a gente não tenha essa diferença salarial. Realmente, a priori, né, nós professoras e professores, nós temos o mesmo tipo de remuneração, né, o mesmo valor de remuneração. Mas se você for pensar questões a fundo na academia,
nós temos algumas diferenças, sim, de carreira. Por exemplo, pensando em projetos que a gente pode pegar além da nossa remuneração básica, né? Por essas questões que a professora Lívia colocou, da mulher ainda ficar com a maior parte da responsabilidade do cuidado da casa e da família, a gente tem uma dificuldade, às vezes, das professoras assumirem mais projetos extras, então essa responsabilidade acaba ficando para cima dos professores. Uma outra, então, isso diminui, vai ter uma diferença na remuneração das professoras e dos professores. Uma outra questão interessante também da academia, não na questão da remuneração, mas na questão do avanço acadêmico nosso, né? Nós temos pesquisas no Brasil que mostram que as mulheres pesquisadoras, elas não estão ocupando cargos lá de alta produtividade, né? Elas começam no nível de equidade, no nível mais básico da pesquisa, mas para você virar um pesquisador lá, né, nós temos aí menos de 10% das mulheres como pesquisadoras. Então, e é gradualmente, conforme você vai subindo na escala, você vai encontrando cada vez menos mulheres. E isso não é só na área de tecnologia. Então, a gente começa a analisar, né, por que essas mulheres não estão conseguindo avançar na carreira. E eu estive num evento no final do ano, quer dizer, desculpa, no início do ano. Desculpa, gente, foi no meio do ano, foi no Fazendo Gênero, né, porque é tanto evento que a gente fica meio perdido. Que foi um evento internacional bem grande que a gente teve no país, e a gente teve várias trilhas sobre tecnologia, e numa das trilhas tinham professores da Universidade Federal do Paraná que estavam começando uma pesquisa junto com o CNPq, né, implantação do currículo Lattes, porque elas observaram pela universidade delas que a maioria das mulheres estavam... maioria das mulheres não, hoje os cargos de poder estavam concentrados na mão das mulheres nas universidades. Então, nós temos mulheres chefes de departamento, diretoras de instituto, coordenadoras de curso, o que é muito bom, né? Você vê, nossa, as mulheres estão conseguindo ocupar cargos de poder. Mas, quando elas observam essa questão mais a fundo, elas veem que, na verdade, as mulheres estão sendo direcionadas para esses cargos, muitas vezes, porque quando você assume um cargo, por exemplo, de coordenação, você não tem tempo de avançar na pesquisa, né? Você tem que dedicar esse tempo a questões administrativas. Então, a sua carreira como pesquisador, ela vai ficando estacionada no período que você está no cargo de gestão. Então, é até um objetivo do CNPq implantar, agora no currículo Lattes, para o próximo ano, perguntar para os pesquisadores quando eles tiveram filho, quantos filhos, né, você botar o ano em que você teve filhos, porque eles querem observar o quanto isso influencia você ter um filho, você estar no relacionamento, a sua produção acadêmica. E, a partir disso, também vai ser possível a gente observar o quanto cai a produtividade quando você assume também um cargo de gestão, a sua produtividade de artigos e de pesquisa em geral. Então, são pontos assim que, com certeza, a gente vai ter viés de gênero dentro da academia. Professor Marcelo Gonçalves. Ok. Eu queria perguntar para a professora Tiziana. A gente já conversou aqui sobre diversas atividades dentro da área de TI e a gente sabe que tem algumas que são, de fato, predominantemente masculinas, principalmente infraestrutura, redes, segurança. E eu acredito que esses cargos, essas atividades, meio que assustem um pouco as mulheres, a gente já comentou sobre isso também. Como é a questão do assédio? Não só assédio sexual, mas assédio moral também, né? Essa questão do preconceito, e sempre tem aquelas frasezinhas, aquelas brincadeiras que são de mau gosto, todo mundo dá risada, mas a gente sabe que, no fundo, são coisas fundamentalmente irreais e sem graça, mas que todo mundo fica naquela brincadeira. Como é que é isso, né, no meio acadêmico e também no meio profissional? O que é que vocês já têm ouvido de relatos de outras mulheres ou da própria experiência de vocês? Começando com a professora Tiziana, quem quiser comentar também, esteja à vontade. É uma pergunta boa, né? Até porque eu me identifico, já passei por algumas desses constrangimentos. Durante a graduação mesmo, no início, como a Lívia mencionou, né, a gente não tinha computador e a gente foi muito para a área de computação por conta da matemática.
E aí, na primeira nota de FUP, a gente tirou um 5, né? Porque a gente não tinha nenhum contato com o algoritmo, né? Tudo era muito novo. E aí teve dois colegas de turma que chegaram para a gente e disseram que a gente devia largar o curso, que a gente não sabia nada de computação, que a gente ia fazer matemática. Vão fazer matemática. E aí a gente entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Nos formamos, inclusive, bem antes deles. Então, a gente passou por isso, né? Com Magna Cum Laude? Teve com uma Magna das duas Cum aí, Laude. ou as duas? Todas as duas, né? Não é uma coisa assim que a gente... Não é arrogância, não é orgulho, né? Mas é algo que a gente se sentiu desafiada um pouco também, de mudar esse cenário, né? Inclusive, muitos dos trabalhos na faculdade, depois que a gente percebeu que a gente tinha que tomar as rédeas, nós fazíamos juntas, né? A equipe era eu e a Lívia, para que a gente não desse espaço para outro menino fazer, né? Vamos dizer assim. Durante o doutorado, recentemente, né? Antes de eu terminar, na Grécia mesmo, eu estava fazendo experimento e teve um amigo, né? Que fazia doutorado também no mesmo laboratório, que ficou impressionado porque eu programava. Ele, como assim você programa? Mas não tem ninguém para fazer seus experimentos. Não, eu quero tomar as rédeas da minha pesquisa, né? Não quero deixar para um terceiro. Então, esse tipo de constrangimento é muito comum, até mesmo dos alunos, quando eles veem a gente programando, existe sempre olha, ela também sabe fazer. Eu já percebi isso com alunas também, como a Lívia mencionou, né? Do menino tá na equipe, o menino fica no computador e a menina fica olhando. E isso a gente tem que meio que tentar mudar, né? Tirar esse estereótipo, vamos dizer assim, né? Que eu acho que, na verdade, é um estereótipo. Eu acho que a professora Tiziana falou muito bem. É bem difícil a gente passar por isso durante a nossa formação, né? Eu acho que nós 4, né, que estamos aqui, a Tiziana, a Lívia, a Karina, eu, a gente pode dizer que a gente superou isso, né? Nós criamos estratégias, como a Tiziana mesmo falou, eu comecei a fazer os trabalhos com a Lívia, então a gente conseguiu criar estratégias para transpor esses obstáculos, mas é importante ressaltar que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Então, eu observei muitas meninas da época da minha graduação deixarem o curso, inclusive só eu e mais uma aluna da minha turma se formaram na época. Então, todas as outras meninas, e tinham bastante, que era um curso de Instituto Federal também, trocaram o curso ou abandonaram o curso por causa desse tipo de estímulo. Então, a gente tem que fazer um trabalho mesmo de reeducação, aí, de desmistificar esses estereótipos, né? E eu acho que isso começa principalmente com os professores em sala de aula, porque se a gente puder observar esse tipo de comportamento e então dar uma finalização, né? Não permitir que isso aconteça dentro da sala de aula, e também como exemplo, né? Porque muitas vezes o preconceito vem também de quem está educando. Então, é todo um trabalho de reeducação, não só das meninas para participarem da área, mas dos meninos para entenderem que as mulheres estão ali, sim, e que elas são iguais a todo mundo. Um aspecto importante que eu descobri recentemente é que muitas universidades nos Estados Unidos, os professores, quando vão conversar com suas alunas que são orientandas, né, eles estão deixando a porta aberta agora, para evitar qualquer tipo de constrangimento, até diminuir mesmo essa questão de preconceito e assédio. Lívia já foi vítima de algum preconceito? Bom, professor, exceto esse, né, que eu vivenciei durante a graduação, né, felizmente não. Mas eu pude presenciar preconceitos vividos por outras pessoas, né? E assédios vividos por outras colegas e alunas, né? Inclusive nesses debates que a gente tem feito,
algumas chegaram a relatar situações. Então, é algo que acaba sendo infelizmente, acaba sendo um estímulo para a saída, né? Que a gente tem, a gente já procura tanto trazer as meninas para a universidade, né? Dentro de tecnologia, das áreas de tecnologia que já é tão difícil, e aí um outro trabalho é a permanência, né? Como fazer com que elas possam permanecer, se sentir num ambiente confortável para elas, né? No nosso campus, que é um campus temático da área de tecnologia, isso é bem mais forte, porque é vivenciado por praticamente todos os cursos. Mas, em relação a preconceito, felizmente, não. Professor Marcelo Gonçalves. A gente falou de algumas dificuldades realmente que vocês, mulheres, passam, mas qual é, em geral, o sentimento de vocês com a área de tecnologia da informação? Vocês gostam de trabalhar com isso hoje em dia, depois de já terem passado por algumas dificuldades, talvez, mas como é, em geral, professora Tiziana, professora Karen, professora Lívia, como é para vocês e o que vocês sentem das suas alunas, como é o ambiente da TI? Vocês gostam do ambiente em geral? Vocês escolheriam fazer TI novamente? Boa. Com certeza. Quando você estava perguntando, a primeira palavra que veio na minha cabeça foi amor. Bom. Muito amor mesmo. Eu não me vejo assim em outro lugar. Eu às vezes brinco que eu quero fazer música, que eu quero aprender a cozinhar, fazer alguma coisa na área, mas a minha formação, se eu fosse escolher tudo de novo, seria computação, sem dúvida. Fazer música digital, sistema para controlar. Percussão. Tá bom. Assim. Mas a primeira palavra que veio foi amor, e é muito amor pelo que eu faço, é muito amor por tudo. Acho que é por isso que a gente dá certo mesmo. Professora Lívia? Bom, eu posso dizer que a computação foi um presente para mim, porque eu passei por um outro curso, né, que foi da área, assim, mais humanística, e que eu não me adaptei, foi algo, assim, até traumático, né, você deixar a universidade, você entra com toda aquela expectativa, então, e aí, na computação, eu me encontrei, né? Nossa, isso é muito legal. É algo que eu posso fazer para o resto da vida. Então, como a Tice disse, é amor, né? A gente, não só pela computação, né? Mas pelo ensino também, que é algo que me encanta demais, assim, eu poder trabalhar com educação dentro de uma área, né? Que não é tão desenvolvida, né, no nosso estado. Então, assim, a gente é muito gratificante, é algo assim, eu só tenho a agradecer, eu acho que foi tudo um presente mesmo na minha vida, assim, sem questionar, faria tudo, na verdade eu faria melhor, né, se eu pudesse fazer de novo, não teria tentado mais nada, né, teria feito só isso e pronto. Eu acho que como a Lívia falou, no passado não foi uma escolha consciente computação, hoje seria uma escolha consciente, eu não só escolheria de novo, mas escolheria pelo prazer que eu sinto em trabalhar com a área de computação, com a criação de tecnologia, e também a questão do ensino, né, é muito gratificante você poder trabalhar com ensino de tecnologia, saber que você está ajudando outras pessoas a criarem soluções que podem mudar e vão estar presentes no futuro e podem transformar esse futuro para melhor. Então, não tem nada melhor do que isso. Aderson, eu tenho uma estatística que você não tem. Ok. Tá? Manda ver. Quando nós lançamos o canal Antena Def, somente 8% dos assinantes eram de meninas, tá? Depois de muita propaganda e muito incentivo às mulheres e, enfim, uma série de promoções, chegamos a 15% de mulheres no canal Antena Def. É bom. Espero que depois desse vídeo a gente chegue a 50%, né?
Mas essa estatística você não tinha. De jeito nenhum. Mas eu queria fazer uma pergunta para as três. Começando pela Karen. Karen, o que é que você diria para uma menina de 12 anos que tem interesse por matemática, por ciência, por robótica? O que é que você diria para ela para estimulá-la nessa área, e que tipos de cuidados você também alertaria para essa menina? No meu caso, a minha filha. Boa! Nossa, Décio, que pergunta difícil. E sempre começa comigo? Como é difícil ainda. Bom, menina de 12 anos que gosta muito de ciência. Não pare nunca de experimentar. Deixe a sua curiosidade guiar você e estude muito. Porque se ela for no futuro trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, né, se esse gosto permanecer, ela com certeza vai ser uma profissional feliz, né? E se não permanecer no futuro, ela pelo menos vai ser uma criança, uma adolescente que vai ter muitas histórias divertidas para contar, porque a ciência é isso, a ciência ela abre portas assim da nossa imaginação, da nossa criatividade, né, no mundo real, para viver experiências que a gente não imaginava antes, né? Então deixar a curiosidade guiar ela. Com relação aos cuidados, isso é até um questionamento que a gente faz muitas vezes quando a gente está fazendo atividades dos projetos, né, seja do Meninas Digitais ou outros projetos com meninas, do que é realmente necessário a gente estar conversando com cada faixa etária, né? Se realmente, por exemplo, vir com todo... Às vezes a gente tem um discurso muito pesado de que nós temos poucas mulheres e tem muito preconceito na área. Se isso realmente é o mais adequado para se falar com as meninas que ainda não estão na área, né? E talvez 12 anos ainda seja muito cedo, não sei. Para mim, essa é a minha opinião pessoal, de falar os problemas. É mais deixar ela descobrir, porque ela tem que ver quais são as experiências que ela vai ter. Talvez ela não passe por essas experiências. Talvez ela justamente tenha um caminho melhor se ela não souber dessas coisas, dessas situações, né? E ela não vê isso como um fator limitador, porque às vezes a gente então eu já não vou nem tentar, porque para que eu vou procurar alguma coisa que vai ser difícil, não é mesmo? Mas não sei, isso é uma opinião pessoal. Talvez eu deixaria essa conversa dos problemas para um pouquinho mais tarde, ali nos 16 anos, 15 anos. Joia. Lívia, você quer comentar? Bom, eu concordo com a Karen. O que eu acho que deve ser feito é realmente o estímulo, né? Tudo que pode despertar a curiosidade, tudo que essa menina de 12 anos pode ter contato de interessante em termos de ciência, de tecnologia, de leitura, de saber, que pode ser prazeroso para ela, né? Eu acho que 12 anos é muito cedo para você definir, né, o que você quer no futuro, né? Mas conhecer coisas diferentes é muito saudável, né? Aprender coisas diferentes é saudável. Então, tudo que ela pode aprender e extrair dessa curiosidade e dessa vontade que ela tem, mesmo que ela não seja no futuro alguém que queira ir para a área de tecnologia ou ciência, vai ser algo que é um conhecimento para a vida, né? Então, o conhecimento nunca é perdido, nunca é algo que vai ficar para trás, né? Então, estude, leia, não se limite, você pode muito mais do que você pensa, né? São coisas que eu diria para essa menina de 12 anos. Muito bem, ela vai assistir isso aqui, ela vai assistir. Tiziana, eu queria só finalizar com você. Eu acho que é isso que as meninas falaram, né? É uma pergunta difícil, né? Mas, assim, deixa ela ser criança, porque ela é uma criança, né? Deixa ela ter contato aí, como a Lívia falou, a Karen falou, com coisas boas que edificam, que ela aprenda. Mas, acima de tudo, ela tem que ser criança e viver a infância dela. Quando ela tiver 16, 17 anos, eu tenho certeza que você também vai ajudá-la a decidir melhor o que cabe mais no perfil dela, né?
Professor Marcelo Gonçalves. Eu gostaria de pedir que cada uma das professoras falasse um pouco mais detalhadamente sobre os projetos que estão tocando nessa área de inclusão feminina. Pode começar, professora Tiziana, já está com a palavra. Na verdade, a gente tem organizado o InfoGirl, né, que é um evento, a gente sempre diz, não é um evento para as meninas, para as alunas, né, é um evento para as garotas do ensino médio. Então, é voltado para um público diferenciado, né? São meninas que ainda não escolheram a área delas, né? Então, elas estão ali no terceiro ano, no segundo ano, naquela expectativa de conhecer um pouco do que é computação. E o InfoGirl, ele vem como um evento durante um sábado todo. A gente tem oficinas de programação, a gente tem oficinas de lógica, de algoritmos, onde a gente tenta passar um pouco do nosso conhecimento para elas. Eu vou deixar o TI por elas para a Lívia falar, né? A gente também tem uma forte, não sei se eu tive a sorte, né? Mas eu orientei muitas meninas já durante a graduação. Eu, particularmente, eu tento não misturar muito, porque a mulher ela tem todo mês, né? Claro. O humor dela é afetado, né? Então, a gente tenta aí não passar isso para os alunos, né? Tenta vestir uma armadura aí e não passar essa falta de humor, né? Essa questão hormonal, né? Não repercutir na sala de aula. Mas voltando para os eventos e voltando para os projetos, eu particularmente, eu tive a sorte de trabalhar com muitas meninas, inclusive projetos que elas tinham que desenvolver, projetos que elas tinham que propor uma solução. Então, assim, eu particularmente, quando eu vejo que eu coloco uma bolsa, né, num edital e que tem sempre uma menina inscrita, meus olhinhos brilham. Então, é uma forma que eu tenho mesmo de tentar captar essa menina e fazer com que ela permaneça no curso, né? Que ela se sinta feliz, se sinta agradável no curso. Que bom. Professora Karen? Bom, eu faço parte do Meninas Digitais, né? Eu sou coordenadora no estado de Mato Grosso das ações do projeto. Na verdade, o Meninas Digitais ele é um programa da Sociedade Brasileira de Computação, né? Direcionado às alunas do ensino médio e dos últimos anos do ensino fundamental, para que a gente desenvolva atividades com elas, para elas conhecerem mais sobre tecnologias, conhecerem mais sobre os cursos, conhecerem mais sobre as carreiras, para que isso passe a fazer parte do repertório de opções delas, né? E o programa Meninas Digitais faz isso através dos projetos. Então, até aqui a gente está com o InfoGirl e com o Divas, né? Ambos projetos são cadastrados como parceiros do programa Meninas Digitais, assim como Meninas Digitais Mato Grosso, porque é através dos projetos que a gente consegue alcançar o público nas diversas regiões do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande, né? Então, é com muito suor e muita mão na massa aí de professoras e professores pelo país inteiro que a gente faz essas atividades para aproximar mais essas jovens e jovens, não só meninas, mas meninos também, da produção de tecnologia. E uma coisa interessante que a Tiziana falou, e que eu procuro fazer também como profissional, é trazer, né, aproximar esse tópico de diversidade para os nossos tópicos de pesquisa. Então, trabalhar a tecnologia com questões de gênero, com questões raciais, então estimular a pesquisa na área de computação, junto com os alunos de graduação e pós-graduação, realizando TCC, iniciação científica. Então, a gente tem alguns trabalhos nessa área também, desenvolvidos por mim e por outros professores da nossa equipe no campus. Professora Lívia, quer comentar aí sobre o InfoGirl? Dentro do InfoGirl, a partir do ano passado, né, 2016, nós criamos meio que uma trilha do InfoGirl, que é o TI por Elas, que inicialmente foi algo pensado para essas meninas do ensino médio, para a gente falar
sobre questões além da tecnologia, né? Que seria vida acadêmica, como é a vida universitária, desafios da vida universitária, né? Oportunidades da vida universitária, porque a gente também começou a observar que em muitas dessas turmas, a gente chegava a questionar quem é que pretende fazer vestibular, quem pretende entrar no ensino superior. E mesmo que não fosse da área de TI, ainda assim, o índice é baixo, né? Então, a gente está numa região, né, numa localidade, onde o próprio interesse para entrar num curso superior ainda, infelizmente, é baixo. Então, falar sobre essas questões da universidade é algo que também pode trazer não só meninas para a área de TI, mas meninas para a universidade. Isso, se a gente alcançar, já é uma grande vitória. E aí, esse TI por Elas também foi levado para dentro da UFC, né, para as nossas alunas, as que já estavam lá. Então, a gente teve algumas oportunidades no decorrer desse ano, em que nós nos reunimos com as alunas para debater questões, dificuldades, entender o que do que elas precisam, né, o que elas vivenciam, como elas estão, como uma forma também de dar continuidade, de dar um suporte mais próximo para essas alunas, né, e tem funcionado, as conversas são bem interessantes, é algo que a gente tem feito como uma extensão do InfoGo. Uma curiosidade que eu tenho, e aí eu vou perguntar para vocês também, para a professora Karen, mas depois, se a professora Tiziana e Lívia quiserem complementar, a maioria dessas ações, desses projetos ligados a esse projeto maior, né, esse programa maior que é o Meninas Digitais, são voltadas para as alunas do ensino médio, né? A minha pergunta, a minha curiosidade tem dado resultado? Ou seja, essas ações têm atraído meninas efetivamente para os cursos na área de tecnologia da informação? Bom, José, eu acredito que sim. E eu posso falar da realidade nossa aqui no Mato Grosso, né? Não tenho dados nacionais sobre isso, mas em Mato Grosso, que o projeto já está sendo executado desde 2015, a gente já teve agora nesse ingresso de 2017, que o nosso ingresso é anual, meninas e meninos que disseram que vieram fazer o curso de computação porque haviam participado de ações nossas no ano anterior ao vestibular. E então, participar das ações fez com que elas e com que esses alunos também eliminassem dúvidas que eles tinham com relação à área de tecnologia. Então, nós estamos bem orgulhosos das nossas primeiras alunas e alunos entrando como frutos aí do Meninas Digitais. Que bom. Tiziana, como é que está em Quixadá? Já conseguiram atrair as meninas de Quixadá para os cursos de computação? Eu não tenho números, não tenho as estatísticas do Aderson, mas a gente comentou esse ano, inclusive o nosso evento foi em novembro, e a gente colocou uma semana depois do Enem para já deixar eles com aquela possibilidade em vista, né? Elas e eles, né? Porque os meninos também quiseram participar dessa vez. A gente não tem números, mas a gente sabe que uma ou outra aluna ali, né, do comecinho do semestre participou de algum InfoGirl nosso e está lá por conta do nosso evento. Então, isso é bastante gratificante. Ok. Marcelo, Aderson... Eu tenho um ponto rápido. Eu não sei, como eu não conheço nenhum de vocês três, eu não sei se tem casadas, se tem filhos, se não tem. Se vocês não tiverem filhos, ou se já tiveram, por favor, falar da experiência, mas se não tiveram ainda, vocês têm receio da maternidade, do impacto da maternidade vai ter na carreira de vocês? Eu queria escutar um pouco de cada um de vocês. Lívia. É bem complicado, né? Eu tenho adiado bastante esse momento para que eu possa explorar
um pouco mais, né? Eu falo assim, sem receio algum, que realmente é algo que eu penso, mas que eu não penso para agora, eu penso para bem depois, talvez por conta dessas questões, né, de carreira, e de como é que vai ser, né, como seria, né, eu acho que realmente um filho é algo que é uma responsabilidade e um amor que eu acho que deve ser algo que envolve toda a sua vida, né? Então, eu tenho adiado esse momento, mas penso que um dia ele vai chegar. Tiziana? Estou na mesma situação da Lívia, inclusive eu casei recentemente, porque eu queria terminar o doutorado antes. Aí terminei o doutorado, trabalhos futuros, inclusive da minha apresentação, meus amigos brincam muito com isso, né? Que eu disse que o trabalho futuro era casar e ter filhos. Aí, então, eu casei já, né? Depois de um ano de defender o doutorado, eu casei. Esse trabalho futuro dono, mas o de ter filhos ainda vai demorar um pouco, porque como a Lívia disse, né? A gente... É uma dedicação. Eu não quero deixar meu filho criado por outras pessoas, eu quero criá-los. Então, eu acho que demandaria um tempo que, nesse momento, eu não quero. Precisa de mais pesquisa nesse eu acho que esse momento é o momento de eu explorar mais o meu lado profissional, mas tenho certeza que quando essa vontade despertar, vai dar certo e ele vai vir com muita felicidade. Joia. Karen? Bom, eu sou casada, eu conheci meu marido durante o mestrado em computação, nós somos da mesma área, inclusive ele também é professor, e eu posso dizer que, assim, a gente teve bastante sorte, meu marido é o meu maior parceiro aí, tanto no instituto, no trabalho de ensino, né, como a gente faz pesquisa junto, a gente também faz pesquisa separada, porque a gente precisa pôr limites também, né, mas é muito bom estar convivendo com alguém que é profissional da área, porque entende nossos problemas, quando o experimento dá errado, a gente pode conversar. Não temos filhos ainda, eu estou fazendo o doutorado agora, na verdade eu estava fazendo um doutorado antes, e eu tive que parar esse doutorado, porque a gente optou, né, a gente queria casar, a gente se mudou de estado, eu sou do Rio de Janeiro originalmente, né, então, a gente veio para o Mato Grosso, casamos, e aí eu parei o doutorado, então agora eu recomecei meu doutorado. Então, isso foi um contratempo também que teve impacto da minha vida pessoal na vida acadêmica, né? Mas agora eu recomecei e eu digo que meu filho agora é minha tese. Então, agora eu estou gerando a minha tese de doutorado para depois que ela tiver nascido, lá estiver brilhando, né? Aí sim a gente pretende pensar em gerar uma criança. Aderson, eu vou contar uma grande alegria minha, né? Que é quando eu vi a professora Carla, que é professora lá em Quixadá também, na UFC em Quixadá, foi minha aluna de doutorado, e quando eu soube que ela estava grávida e que eu vi que era trabalho futuro dela também de doutorado, e aí ela ficou grávida logo em sequência, né? E eu fiquei muito feliz por ela, porque é uma luta realmente das mulheres, né? Elas ficam adiando para conseguir terminar o doutorado, para conseguir terminar, para progredir um pouco na sua carreira, e às vezes adiam bastante, né? E aí, para mim, foi uma felicidade muito grande quando eu vi que eu não atrapalhei tanto assim a vida da Carla, né, no doutorado. Ou seja, assim que ela terminou o doutorado, ela já conseguiu engravidar, vai ser mamãe. Então, abraço aí para a professora Carla. Estamos indo aí para o finalmente da nossa entrevista. Eu tenho uma pergunta ainda antes do finalmente. Vai na linha do Aderson. O Aderson perguntou se dá para ser mãe, mais ou menos, e ser profissional de TI. A minha pergunta é se dá para ser bela, se dá para ser diva e profissional de TI. Né? Como é que vocês fazem para conciliar, né, a maquiagem com as exigências da profissão de TI? Pelo visto dá, viu? Tice, você que casou agora, você provou que é possível até se divertir sendo da área de TI, até dançar funk, né? O senhor estava lá no meu casamento, o senhor viu, né?
Então, eu acho que é muito... Eu fiquei meio na dúvida, né, se eu devia mesmo dançar, e lá tinha uma ex-aluna minha, inclusive, que ela namora um amigo meu hoje, e tinha meus colegas, né, de Quixadá, mas mesmo assim eu pensei, não, aqui é a Ticiana noiva, né? É a Ticiana que tá casando, não é a Ticiana professora. Então, who cares, né? Tipo, eu não ligo, tchau. É possível sim, professor, eu acho que assim, pelo menos a maioria das mulheres que eu tenho contato, né, na TI, nós não somos talvez tão vaidosas quanto outras mulheres, né? Mas a gente tem nossas vaidades, a gente gosta da unha pintada, a gente gosta de passar um batom, de se arrumar, então, de cuidar de si. É bem complicado quando você faz doutorado e se cuidar, né? Ou quando você termina o doutorado e você tem uma penca de coisa para fazer, né? Porque você vai atuar em várias áreas e se cuidar, mas tem dado certo. Professora Lívia. Eu tenho tentado. Conseguiu a Rafael. Eu acho que ele está satisfeito. Bom, algumas coisas são difíceis, né? A gente sabe que, principalmente por conta do doutorado, né? Aquele tempo de fazer uma atividade física, às vezes é deixado um pouquinho de lado, apesar de ser importante, não é para a beleza, é mais para a saúde, né? A gente sabe que a questão do sedentarismo, né? O tempo, como é que você organiza, como é que você dedica tempo para casa, para cuidar de si, para o trabalho, para o doutorado, são várias Lívias, né, eu acho, e eu tenho tentado conciliar todas, né, porque eu acho que é importante a gente cuidar da vida, da gente, né, de tudo, de todas as esferas da nossa vida, não é só o trabalho, né, então... eu acredito que isso não é um problema, né? Pelo menos a maioria das mulheres que eu conheço, eu não consigo lembrar de uma, né? Não vou dizer todas, mas eu acho que elas têm tentado. Eu acho que esse é o problema mínimo em relação à carreira. Eu estou satisfeita, eu acho que está dando certo, até agora está dando certo. Rafael não tem reclamado, então tá ótimo. Não, tá ótimo. Professora Karen? Bom, eu acho que a computação, assim como qualquer outra área, né, ela tem que ter espaço para todo tipo de pessoa, né, e todo tipo de mulher. Então, brincando aí com os estereótipos, tem que ter espaço na computação, desde a patricinha até para nerd, e até para nerd patricinha, que eu brinco que sou eu, né. Então, assim... Hoje eu nem considerei estar aqui na frente de vocês sem um batom. A primeira foi um batom, vamos lá, porque, né? Mas, então, eu acho que a gente tem que ser verdadeiro com a gente mesmo. Eu acho que não tem porquê eu esconder o meu lado pessoal, desde que não atrapalhe, né, na minha profissão. Então, eu me visto como eu gosto e a minha sala no trabalho, eu gosto de embonecar. Você entra lá, tem um mundo de pôsteres e coisas que eu me identifico. Então, assim, eu tento manter os universos unidos, né, para mostrar que a Karen está aqui, a Karen é professora, a Karen é pesquisadora, a Karen gosta de ver série da Netflix e a Karen gosta de usar saia, passar batom e tá tudo certo. E tem espaço para quem gosta de outras coisas. Eu tenho colegas minhas que são atletas, né, e praticam esportes radicais e, de repente, não tem tanto essa questão da maquiagem e tudo mais, e são todas mulheres da computação, profissionais super dedicadas e excelentes, assim, na área. Então, tem que ter espaço para todo mundo, assim como os rapazes, né? Não tem... A gente tem que acabar com esse estereótipo de que computação é só para aquele nerdzinho, aquele cara, né, tímido, de óculos, atrás do computador, que não fala com ninguém, né? A gente sabe que dentro do nosso departamento, dentro das empresas de TI, não é só esse perfil que existe. Na verdade, tem que ter espaço para todo mundo. Pentear o cabelo aqui. Aderson. Me arrumando aqui.
Zé, eu não sei se você está chegando na conclusão aqui da nossa conversa, mas eu queria deixar registrado um agradecimento, homenagem às nossas professoras, a professoras que marcaram nossa época. Boa. A professora Lucy Vidal, a professora Valneide Cabral e a professora Boa. Vânia. Só quero lembrar desses Professora nomes Ana que Tereza. Ana Tereza, exatamente, quero lembrar que marcaram as nossas carreiras profissionais, nossa educação. O Aderson tocou num ponto importante, né? Lá no nosso departamento de computação aqui da UFC, nós somos 30 professores, dos quais 5 são mulheres. Então, apenas 5 mulheres no universo de 30. Então, é ainda uma quantidade muito pequena, né? E que eu espero que esse programa ajude, né, a mudar. É uma realidade que eu espero que esse programa ajude a mudar. E que o trabalho de todas vocês, né, que é super bacana, ajude a mudar. A gente já está indo aí para o encerramento do programa. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao Marcelo Gonçalves, professor Marcelo Gonçalves, nosso co-host aqui no canal Antena Dev, que eu tirei das férias, ele estava de férias até ontem lá em Curitiba, né, Marcelo? Curitiba, interior de Santa Catarina, conhecendo o Velho Oeste catarinense, e foi muito legal, muito bonito lá o lugar, foi interessante. E eu queria agradecer também às professoras que vieram a brilhantar aqui nosso episódio aqui do Antena Dev. Muito obrigado, fiquei muito feliz em conhecer as iniciativas de vocês, dos projetos, e espero que eles rendam cada vez mais frutos, que tragam mais mulheres para a TI. Espero que o programa também ajude a divulgar cada vez mais a tecnologia da informação como uma excelente área de trabalho e de convivência, tanto para mulheres como para homens, e que a gente possa cada vez mais tornar um ambiente saudável para todos, para ser um lugar de trabalho, de criatividade, de diversão e para todo mundo. É isso aí, obrigado a todos, valeu, até o ano que vem, vamos lá. Lembrando que a Antena Dev enviou brindes para o Infogirl desse ano. Sim. Né? Então podem contar com a Antena Dev também nos próximos anos. A gente vai mandar brinde lá para as meninas, tá? Para sortear com as meninas. Queria agradecer ao nosso correspondente no Canadá, Aderson Oliveira, que eu tirei aí no Natal, dia 23 de dezembro, para estar participando aqui com a gente. Muito obrigado, Aderson. É isso mesmo. Não, o prazer foi meu, como sempre, com um painel ótimo como esse aqui. É sempre um prazer estar aqui. Eu quero só desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e muitas felicidades. E é isso aqui da Terra Gelada. Bom, esse é o momento do jabá, então eu queria agradecer, né, e passar a palavra à professora Karen. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, José, Marcelo, Aderson. O convite foi muito especial. Queria agradecer a Tiziane e a Lívia também, para a gente estar podendo fazer esse debate que é tão importante para nós, mulheres da área, né, e para toda a comunidade de computação, de modo geral. Queria desejar um Feliz Natal para todo mundo, boas festas, que 2018 seja repleto de projetos com sucesso, que a gente consiga alcançar nossos objetivos. E queria deixar um convite para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o programa Meninas Digitais, para curtir o nosso Facebook, Meninas Digitais SBC, e também o Meninas Digitais Mato Grosso, se tiver alguém de Mato Grosso assistindo, né, Meninas Digitais Mato Grosso lá no Facebook. Curte nossa página, porque nas nossas páginas a gente posta todas as ações dos projetos. No Meninas Digitais da SBC a gente posta ações do Brasil inteiro, então quem sabe tem um projeto do Meninas Digitais mais perto de você do que você imagina. Então, curte lá a nossa fanpage. E é isso. Professora Tiziana. Obrigada, Antena Dev. Realmente foi um patrocinador forte no evento do Infogirl esse ano. Todo mundo queria as canecas. Foi bem legal. Muito obrigada pela oportunidade de participar, né? Eu tinha ficado com invejinha do Nicolas, que ele participou do podcast passado. 1, né? Foi. Episódio de lançamento, né, do canal. Tem que chamar também a mulher, né? Então, me sinto muito feliz de compor aqui com vocês, né? Marcelo, obrigada. Professor, obrigada. Lívia, Karen, Aderson. É muito bom a gente estar aqui. Feliz Natal a todos e espero que a gente se encontre por aí, que tenha muito sucesso em 2018. Professora Lívia.
Quero também agradecer, né, pelo convite, professor Zé Maria, Marcelo, Adesson, Karen, Tice. É muito bom a gente estar sempre conversando, questionando, né? Através dos questionamentos é que a gente vai enxergando novas possibilidades, novos projetos, né? A gente tem feito o Infogirl com muito carinho. Curtam também a nossa página no Facebook do Infogirl, a oportunidade de conhecer o Infogirl, e também o campus da UFC de Quixadá, né, que é uma cidade menos conhecida, né, assim no Brasil, mas a gente vem ganhando pouco a pouco mais espaço. Quero desejar para todos vocês um ótimo Natal, um ano de 2018 cheio de muita paz, né? E é isso. Bom, queria convidar você, se você gostou desse vídeo, a curtir o nosso canal no YouTube, assinar o nosso canal no YouTube, segue a nossa página no Facebook também. E o Marcelo fez uma promessa que quando o canal chegasse em 1.000 assinantes, ele ia raspar o cabelo, tá? E aí agora eu vou fazer uma promessa. Quando esse canal chegar a 50% de mulheres, aí eu vou cortar o cabelo, raspar o cabelo no zero, hein? Grande coisa. Bom Natal para vocês, um ano novo repleto de realizações, de paz, saúde, e que 2018 a gente tenha muitos episódios bacanas, que vocês retornem aqui ao canal sempre, tá? E que todos os nossos sonhos sejam realizados. Muito obrigado. Valeu, Feliz Natal. Feliz Natal!